Oi pessoal, boa tarde, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Stephanie, eu sou psicanalista, engenheira e mentora no Instituto de Inteligência Universal. Vocês sempre me pedem indicação de livro, então eu resolvi fazer uma série com os livros que eu mais gosto e com a indicação desses livros para vocês. Eu sei que eu dou algumas indicações de livros e eu nunca coloquei esse. Esse livro ele é especial para mim. Eu tenho, vamos dizer assim, tenho ciúmes dele. Você pode ver que ele é bem velhinho, meu livro. Ele é de um autor que não está mais entre nós, mas esteve até pouco tempo atrás, que eu adoro todos os livros dele e a história dele também, que é o Pedro Grisa, e o livro que eu estou falando é esse, O Jogo e a Estrutura das Personalidades. Meu livro é bem velhinho, eu comprei ele num sebo há muitos anos atrás e ele me ajudou muito no estudo de psicanálise, no estudo sobre a mente humana na escola de filosofia que eu fazia parte. Então, vou falar um pouquinho desse livro, dos entendimentos, dos ensinamentos que eu tive com ele e como isso me ajudou na psicanálise, como isso me ajudou no consultório atendendo pessoas. Para que a gente possa entender melhor ele, a gente tem que entender um pouquinho de conceito histórico e um pouquinho sobre o ser humano, nós enquanto seres humanos. O Pedro Grisa, ao contrário da psicanálise, ele não divide entre consciente e inconsciente, nem como inconsciente coletivo de Jung. Ele se refere ao subconsciente. Então, para o Pedro Grisa, temos o consciente e o subconsciente. Por que ele fala subconsciente? Porque ele fala que não é totalmente inconsciente, essa informação transita para o consciente, então ele chama ali de subconsciente. Agora, vamos voltar para um quesito histórico para a gente entender o contexto do qual ele vai falando das informações que são colocadas, que estão no nosso subconsciente. Porque existem algumas leis universais, ele explana muito bem sobre as leis universais, mas eu não vou entrar nesse quesito agora. Se você quiser que eu fale dessas leis universais, comenta aqui embaixo, que aí eu vou fazer um vídeo falando sobre leis universais, mas eu vou entrar mais na questão da informação do nosso subconsciente, porque isso vai te ajudar você que é terapeuta, isso vai te ajudar você que é paciente, isso vai te ajudar a se entender alguns sentimentos que você tem, entender alguns aspectos físicos que você tem. Então vamos lá, sem mais enrolação, vou começar a falar do livro. Pense que o ser humano, nós como ser humano, essa espécie que você conhece hoje, tem mais ou menos 7.000 anos. Stephanie, mais de Homo sapiens tem mais de 200.000 anos, já foi encontrado fósseis que falam isso. Ok, mas eu estou falando de nós seres humanos enquanto civilização, lá na pré-história antes da escrita. Vamos voltar lá para 3.500 anos antes de Cristo. No homem e na mulher daquela época, de 3.500 anos antes de Cristo. Esse homem e essa mulher, eles viviam em civilizações. Existiam civilizações que moravam, vamos lá, no Canadá. Existiam civilizações que moravam aqui no Brasil. O clima do Brasil é completamente diferente do clima do Canadá. E isso influencia muito nas civilizações. Por quê? As civilizações que viviam como no Brasil, num país tropical, onde nós temos floresta, onde nós temos uma abundância na fauna e na flora, os habitantes que moravam aqui, esse homem e essa mulher, essa tribo, essa civilização, eles não precisavam se preocupar muito com o dia de amanhã. Por quê? Se ele estava com fome, o que ele ia fazer? Ele ia ali no rio e ia pescar. Se ele queria uma frutinha, ele ali no pé pegava uma frutinha. Ele não morreria de fome, porque aqui é muito abundante e ele sempre conseguiria uma comida de alguma forma. O que não acontece em um país onde existe um frio extremo ou um clima extremo, tanto para o quente quanto para o frio. Então eu estou falando tanto de um deserto quanto o norte do Canadá, o norte da Rússia, extremamente frio. Então quando você vai para um lugar extremo, você não tem comida na hora que você quer. Você precisa começar a estocar.
E às vezes os animais que você precisa caçar são animais muito grandes. Eu estou falando de um urso polar. Um ser humano caçar um urso sozinho é muito difícil. Então eles precisavam caçar em bando e eles não conseguiam matar um urso por dia, não conseguiam matar um tigre por dia. É muito difícil, é muito mais complicado e complexo essa caça. Então, a civilização que morava em países que tinham um clima extremo, nós vamos chamar eles de civilização da carência. A civilização que morava em lugares com um clima tropical igual ao Brasil, nós vamos chamar de civilização da abundância. E isso vai determinar muito a mentalidade dessas duas civilizações, e eu vou falar isso lá na frente. Então vamos lá. Civilização da abundância. Nós temos um clima muito bom, comida a todo momento, água a todo momento. Nós não precisamos de muita roupa, por isso que o índio aqui da Amazônia pode ficar pelado tranquilamente, com a parte de baixo, às vezes nada em cima. Por quê? Porque não faz frio, ele não precisa se proteger do frio. Quando ele sente calor, ele pula no rio, sai do rio, ele tem água. Então, para ele é muito mais fácil. Por que a oca do índio só tem a porta, não tem uma janela? Porque ele só entra para dormir, ele entra e sai, ele passa basicamente o dia inteiro dele fora da oca, porque é muito agradável o clima da floresta. O que não ocorre numa civilização da carência. Por quê? Na civilização da carência é um frio extremo ou um calor extremo. Para isso, eu preciso me proteger. Então, você precisa de uma roupagem mais complexa. Então, você vai ter que matar o urso e usar a pele do urso para se proteger. No deserto, da mesma forma, você vai ter que usar alguma coisa para se proteger. Quando você for caçar, você vai ter que caçar em bando, porque não é fácil caçar. Você vai permanecer muito tempo dentro da sua casa, então precisa ser uma caverna um pouco maior, um pouco mais sofisticada, um lugar onde você vai ter que fazer, às vezes, uma fogueira para poder se aquecer. Então é diferente e a mentalidade começou a se distanciar assim. Por que eu falo isso? Como é que é a mentalidade do brasileiro ou das civilizações que cresceram em países da abundância? Nunca pensa no amanhã. Então é aquela coisa assim, Stephanie de amanhã resolve essa conta. É aquela pessoa que não vai fazer economia, que não vai pensar no amanhã, vai gastar tudo no cartão de crédito e nem vai saber como pagar o cartão de crédito, que é diferente às vezes da mentalidade de países que vamos chamar civilizações da carência. Ele sempre está pensando no amanhã, porque ele teve que pensar para poder comer. Então é aquela pessoa que vai sempre economizar, que vai sempre pensar no que vai acontecer depois. Isso é bom ou ruim? Não é quesito de bom ou ruim, foi o que a necessidade foi exigindo deles e foi essa mentalidade que foi se criando a partir daí. Tudo bem até aqui? Separando civilização da abundância, civilização da carência ou da escassez, nós vamos agora entrar no quesito de homem e mulher. Nessa época, homem e mulher tinham funções muito bem descritas, muito bem formadas. A mulher, depois que ela ficava menstruada ali com seus 15, 16 anos, ela começava a engravidar. Por ela estar grávida e única e exclusivamente por essa razão, o homem saía para caçar e a mulher ficava dentro de casa. Uma mulher grávida, ela não tem rapidez, ela não tem destreza. Como é que uma mulher grávida vai matar um leão? Como é que uma mulher grávida vai caçar? Como é que uma mulher grávida vai pescar? Extremamente difícil, porque é desconfortável para ela, tá com aquela confusão hormonal toda, tá com aquele barrigão, a mobilidade dela já não é a mesma, então a mulher ficava dentro de casa e o homem saía para caçar. E assim foi se criando o papel do homem e o papel da mulher. Como a mulher precisou ficar em casa para poder ter o filho, acabou que ela começou a cuidar do lugar, da casa, da caverna, dos filhos e começou a ficar responsável por fazer o quê? A comida que o homem trazia, que ele caçava e trazia. E isso era feito em comunidade, então elas faziam a comida para todo mundo, eles caçavam juntos e traziam a comida para a tribo. Com isso, foi exigido do corpo do homem e da mulher coisas diferentes. O homem, porque ele precisava caçar, correr e entender os perigos à sua volta, começou a desenvolver isso. E é por isso que o homem tem mais testosterona que a mulher. É por isso que o homem tem o desenvolvimento muscular maior que o das mulheres. Porque isso que foi exigido dele. Foi exigido que ele caçasse, que ele lutasse com um urso, com um macaco, com um leão, que ele subisse em árvore, que ele pegasse um coco. O corpo dele foi se adaptando a essa necessidade e isso foi se desenvolvendo nele.
A mulher, por outro lado, começou a cuidar de casa e cuidar do filho. Então, para você pegar uma faca e cortar, é exigido um movimento mais fino, um movimento mais delicado. Para você pegar um filho no colo, abraçar um filho, é necessário mais delicadeza, mais cuidado. E foi isso que foi exigido da mulher. E por isso que a mulher traz essa feminilidade, traz esse aconchego. A mulher ela teve que começar a perceber se o choro daquela criança era de dor, era de manha, era de fome, era de cólica. Então ela teve que perceber sentimentos e isso para a mulher é muito fácil. A mulher consegue olhar para um filho e saber exatamente o que o filho está sentindo, porque foi isso que foi exigido dela. Ela olha para o marido, ela sabe, ele está cansado, ele está bravo, ele está triste, ele está emburrado, porque isso foi exigido dela. Só que às vezes nós mulheres aqui do século XXI, vou fazer uma analogia agora, nós acreditamos que o homem tem a mesma percepção que nós temos e eles não têm. Então você espera que seu marido chegue em casa, olha para você e fala: bem, o que aconteceu? Tô vendo que você tá um pouco caidinha hoje. Você quer desabafar? E ele não tem essa percepção. Ele precisa que seja muito claro, muito explícito na cara dele para ele conseguir perceber, tá acontecendo alguma coisa errada. Gente, assim, não estou generalizando, só estou dando um contexto, abstraia e pega a ideia, tá? Então, isso foi exigido do homem e isso foi exigido da mulher. Outro ponto interessante, a mulher tem esse lado sentimental muito mais aflorado do que o do homem, porque isso foi exigido dela. O homem tem esse lado de proteção muito maior que o da mulher, porque isso também foi exigido dele. Quando eu falo de proteção, não falo de proteção da cria, porque a mulher tem mais isso com o filho, mas eu falo em questão de analisar uma situação de perigo. Se tiver você e seu marido andando na rua e tiver um carro passando em alta velocidade, seu marido vai perceber primeiro que você, provavelmente. Ele vai saber que você está na iminência de ser assaltada antes de você, porque esse senso de perigo do homem foi desenvolvido mais do que o da mulher. Isso que eu acabei de falar é só a introdução desse livro, isso que eu ainda pulei a questão das leis cósmicas. Fica comigo que na semana que vem nós vamos ter parte 2.